capítulo 42 do livro do profeta Ezequiel. E levou-me depois ao átrio exterior para o lado do caminho do norte, me levou à câmara que estavam diante do espaço separado que ficava em frente do edifício do lado norte. A entrada do norte era do comprimento de 100 côvados e a largura de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que tinham o átrio interior e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. E diante das câmaras havia um corredor de 10 côvados de largura, do lado de dentro, com um caminho de 1 côvado, e as suas portas de entrada estavam para o lado do norte. E as câmaras de cima eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que nas de baixo e nas do meio do edifício, porque estavam distribuídas em 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, desde o chão se iam estreitando mais do que as de baixo e as do meio. E o muro que estava por fora, em frente das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento, porque o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados. E eis que defronte do templo havia 100 côvados. Na parte de baixo dessas câmaras estava a entrada do lado oriental, quando se entra nelas pelo átrio exterior, na largura do muro do átrio para o caminho do oriente, em frente do lugar separado e diante do edifício também havia câmaras, e o corredor que havia diante delas era semelhante aos das câmaras que davam para o norte, conforme o seu comprimento, também a sua largura, e todas as suas saídas eram conforme as suas portas e conforme as suas entradas. Assim também eram as portas das câmaras que olhavam para o caminho do sul. Tinha também uma porta no início do caminho que era diante do muro direito, para o caminho do oriente, quando se entra por elas. Então me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, são câmaras santas, nas quais os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão as coisas mais santas. Ali porão as ofertas mais santas, e a oferta de manjar, e a oferta pelo pecado, e o sacrifício pelo pecado, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do lugar santo para o átrio exterior, mas ali deixarão as suas vestimentas com que ministraram, porque são santas, e se vestirão de outras vestimentas, e assim se aproximarão do lugar que é do povo. E logo que acabou de medir a casa interior, me fez sair pelo caminho da porta que olha para o caminho do oriente, e o mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas da cana de medir ao redor. Mediu o lado do norte, 500 canas da cana de medir ao redor. Mediu o lado do sul, 500 canas da cana de medir. Rodeou para o lado do ocidente e mediu 500 canas da cana de medir. Mediu pelos 4 lados e havia um muro ao redor de 500 canas de comprimento e 500 canas de largura para fazer separação entre o santuário e o lugar profano. O capítulo 42 do livro do profeta Ezequiel vai falar sobre as medidas do átrio que estava sendo no oriental do átrio exterior. As câmaras dos sacerdotes, as medidas da área do templo. Percebam que a visão de Ezequiel, percebam que o nível espiritual de Ezequiel foi muito
grandioso. Porque para você entrar num nível espiritual de uma visão tão detalhada, você precisa de uma intimidade grandiosa com Deus. Quando nós compreendemos que os santuários foram construídos para adoração ao nosso Deus, e quando nós compreendemos que Deus, Ele dá essa visão ao profeta Ezequiel, porque Ele vai estabelecer a sua morada entre aqueles que querem o Deus vivo. O arrependimento. Quando nós compreendemos que o arrependimento é instrução do Senhor para as nossas vidas. Quando nós compreendemos que arrepender-nos é estar face a face com o Senhor, compreendendo a nossa natureza pecaminosa. E diante desse santuário, nós compreendemos que o profeta Ezequiel, chamado por Deus para profetizar, ele estava iniciando um projeto de Deus para as nações. Ele estava profetizando uma visão de Deus para um lugar santíssimo, para um lugar de adoração, de reverência ao Todo-Poderoso. Quando nós compreendemos que um santuário significa um lugar santificado, um lugar onde Deus estabeleceu a sua presença, um lugar onde Deus seleciona sacerdotes e líderes para ministrar aos corações. E quando Deus dá essa visão ao profeta Ezequiel, o profeta, ele detalha minuciosamente todos os detalhes que Deus entrega para ele. Cada medida, cada lugar, cada detalhe. E nisso nós compreendemos o quanto Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Porque assim somos nós, desde o ventre da nossa mãe. Deus já estabeleceu cada célula, cada átomo, cada órgão do nosso corpo, cada estrutura, porque Deus estabelece todas as coisas. É Deus quem faz viver, é Deus quem faz morrer, é Deus que exalta e é Deus que humilha, é Deus que separa e é Deus que estende-se. Porque o Senhor, ele fala que aqueles que ouvem a sua voz e obedecem, rios de água viva fluirão de dentro dele. Que os caminhos serão abençoados. Quando ouvimos a voz do Senhor, nós compreendemos que a santidade do Senhor, ela é perfeita. A santidade do Senhor, ela é incomparável. A santidade do Senhor é inabalável. E é essa santidade que nos aproxima de Deus. Ah, mas eu posso me aproximar sem santidade? A palavra de Deus está escrito: sem santidade é impossível ver a Deus. Nós não veremos a Deus sem santidade, porque Deus é santo. Se nós queremos nos aproximar de Deus em pecado, nós seremos destruídos. Mas o que faz eu me aproximar de Deus na beleza da sua santidade? Quando eu quero renunciar às minhas vontades, quando eu quero abandonar o pecado,
quando eu quero que a minha vida seja dirigida por Deus, quando eu quero ler a palavra, quando eu quero louvar ao Senhor, quando eu quero fazer jejum, Deus vê o nosso coração. E porque muitas pessoas que são ímpias são abençoadas, transbordam, sem ter pacto com Deus? Porque muitas vezes essas pessoas estão fazendo aquilo que nós deveríamos fazer. As pessoas estão obedecendo a quem nós precisamos obedecer. As pessoas estão se sacrificando, evoluindo, trabalhando, porque a palavra de Deus assim diz. Existe uma hierarquia espiritual e nós precisamos compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando Deus, ele faz o impossível acontecer, o sobrenatural acontecer, é porque a misericórdia dele, é porque o amor de Deus, ele vai além do que nós podemos pensar ou imaginar. Então vocês imaginem que o profeta Ezequiel, com essa visão ampla e grandiosa, pôde colocar em palavras tudo aquilo que Deus ordenara na visão dele. Porém, as nossas visões, quando nós lemos, ela é limitada. Porque a grandiosidade dessa profecia, muitas vezes não cabe a nós imaginarmos ou pensarmos, porque é grandiosa, porque Deus, ele é perfeito, ele é grande, ele é poderoso. E ele, assim como construiu o templo, o Senhor também vai construir a sua vida. O Senhor também constrói histórias. Esteja nas mãos do oleiro, esteja nas mãos do Senhor, porque o Senhor, ele vai trabalhar grandiosamente na sua vida. O Senhor, ele vai impactar pessoas através da sua história. O Senhor, ele vai fazer o sobrenatural acontecer e nem você vai acreditar, porque o Senhor é bom, ele é fiel, ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Então nós precisamos crer e confiar e sermos moldados a cada dia pelas mãos do Senhor, para que a glória dele resplandeça em nós. Que você seja edificado, edificada com essa palavra. E que você permita Deus trabalhar na sua vida, para que a glória dele se estenda por todas as gerações. Que Deus te abençoe e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.